Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula passada, nós vimos um tema, tá? Tema 1. Agora, hoje, nós vamos ver o tema 2. E o tema 2 fala, é um artigo de opinião. Então, aqui nós temos a leitura, o primeiro texto. Eu vou ler para vocês terem uma base, né? Para vocês produzirem o texto de vocês. Texto 1. O assunto do texto a seguir trata do engajamento dos jovens na política. Qual é a sua opinião? O que você pensa a respeito desse engajamento? Leia o texto e observe os argumentos para depois dar a sua opinião. Dia Internacional da Juventude, Nações Unidas. O representante da juventude de Parelhos, São Paulo, Alenildo Almeida, lamentou o pouco espaço do jovem na política, principalmente o da periferia, que precisa conquistar esse território político. Falta força da juventude nas periferias. Se a gente não se organizar, será difícil caminhar, analisou. De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas, em torno de 16% da população do mundo tem entre 20 e 29 anos, mas essa faixa etária representa apenas 16% de parlamentares, dos quais a maioria são homens. Eu falei 16%, é 1,6%. A juventude raramente adere a partidos políticos e a maioria não vota em eleições. No Brasil, a situação não é melhor. Enquanto os jovens de 16 a 35 anos representam 40% do eleitorado, o Congresso Nacional tem apenas 3% de jovens. Bruno Souza entrega o grupo de escritureiros jovens voluntários que desenvolvem atividades de incentivo à leitura nas comunidades da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, de Parelheiros. Para ele, é muito complicado como as decisões ainda chegam para os jovens. Debatem lá e trazem as coisas para cá, como se a gente não soubesse nada, contesta. Aqui vocês vão pausar, dar print, para poder vocês lerem e ter uma base, uma ideia para vocês produzir o texto, o artigo de opinião. Não é para copiar, não. É só para vocês terem uma base, né? Para vocês analisarem e depois fazerem o de vocês. Aqui no texto 2 são duas imagens, né, que representam os jovens na política. Agora nós vamos ver os passos que vocês vão ter que dar para produzir o seu artigo. O primeiro passo de todo artigo é definir a opinião que você faz do assunto que deve ser tratado. Então comece refletindo a respeito da participação do jovem na política e o que você pensa a respeito disso. Caso você acredita que o jovem deve participar, que tipo de participação você defenderia? Que jovens você tomaria como exemplo? Se você acha que o jovem não deve participar da política, pense nos argumentos que podem sustentar seu ponto de vista. Se você acredita que ele deve participar, pense nos argumentos que pode empregar. Para acessar mais dados, visite a página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e busque dados sobre a juventude. Existem outras fontes que também disponibilizam
dados sobre a juventude e fica a seu critério escolher aquelas com as quais você se identifica. Defina a sua opinião e, encontrados os dados e argumentos, comece seu texto. Lembre-se de que nesse gênero textual é possível empregar palavras que traduzem seu ponto de vista, como os modalizadores, que são expressos por meio de adjetivos e advérbios. Também pode ser usados em artigos de opinião, falas de autoridades. Redija seu texto e dê um título a ele. Terminada a primeira versão, chegou a hora de fazer uma boa revisão. Comece verificando se seu texto está composto com as 3 partes necessárias: introdução, opinativa, desenvolvimento em vários parágrafos, com os argumentos e uma conclusão que retoma a ideia inicial. Também verifique se os modalizadores que usou estão adequados. Faça uma revisão gramática para verificar a pontuação, concordância e regência. Procure também verificar as escolhas feitas para os termos-chave de seu texto. Veja se estão bem adaptados. Faça as alterações necessárias, depois passe o texto a limpo e entregue ao professor. No caso, vocês vão enviar pelo e-mail e pelo aplicativo. Assim, nós concluímos, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, Façam a produção de texto, procure fazer com calma, prestando atenção. É um assunto que diz respeito a vocês, sobre os jovens, na participação na política. Então, tenha cuidado para não colocar coisas repetitivas, prestar atenção na ortografia, pontuação, letra maiúscula, título, para vocês terem um bom desempenho. Beijo, até a próxima!